Tabor. Vamos mais uma vez. Bom dia, Igreja Batista Monte Tabor. Aleluia. Bom dia, gente. Gostaria os irmãos que se colocassem de pé, por gentileza. Os irmãos que estão do lado de fora do templo, que possam adentrar para começarmos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos orar para darmos início a este momento? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia, por a noite, Senhor, de descanso, de renovo que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Pai, para Te louvar, Te exaltar e glorificar o Teu nome, somente o Teu nome, Deus. Esteja abençoando, Senhor, aqueles que ainda estão vindo. Guarda-os, proteja-os, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar adorando o Senhor com a música Ousado Amor. Só pra mim.
Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem tomar o seu assento, por favor. Nesse momento, é o momento de dízimos e ofertas da nossa igreja. Você que nos visita, se sinta à vontade. Essa é uma prática da nossa igreja e é um comprometimento que nós temos com a nossa igreja. Chamo aqui os diáconos de plantão, por favor. E gostaria da ajuda de vocês para cantarmos, né, o hino. Qual número, Luquinhas, tu falou? 499, né? O hino 499, por gentileza. Os irmãos podem ficar de pé, desculpa, por favor.
Deus, nosso Pai, louvamos, Senhor, e engrandecemos o Teu nome. Te agradecemos pelo Teu infinito amor, ó Pai, pelas Tuas misericórdias, Senhor, e pela Tua graça, ó Pai, que nos alcançou, ó Pai. Muito obrigada pela salvação que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Te agradecemos também por esta oportunidade que temos de contribuirmos, ó Pai, para o Teu reino, Senhor, para o estabelecimento do Teu reino. Que Tu continues, Senhor, a nos dar esta condição de participarmos desta tão grandiosa, Senhor, obra que Tu nos deste, Senhor, neste tempo para fazer. Te pedimos por aqueles, ó Pai, que ainda não têm esta condição, ó Pai, que Tu possas estar, Senhor, provendo aquilo, Senhor, que eles precisam, ó Pai, um emprego, um trabalho, Senhor, que haja provisão, ó Pai, para que eles possam também participar, ó Pai, que eles possam, ó Pai, terem também esta condição. Enfim, Senhor, muito obrigada por todos nós que aqui estamos, por esta igreja, Senhor, aberta para cada um de nós, porque estamos aqui para louvar, te cultuar, engrandecer o Teu nome. Pedimos que Tu sejas, ó Pai, com a liderança da Tua casa, da Tua igreja, para que, dirigidos por Ti, orientados por Ti, eles possam fazer uso desses recursos, ó Pai, tão somente para o louvor da Tua glória. Obrigada por tudo. Continue conosco, Senhor, dá-nos a Tua paz, perdoa-nos as faltas. Assim nós oramos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. Amém. Vanessa, visitante, gostaria de saber se tem alguém aqui que nos visita. Se tiver alguém, levante uma de suas mãos bem alto assim, por favor. Não? Tá? Tem sim, ali, ó. Gente, quem estiver perto, por favor, dê um abraço, dê um bom dia, fala para ele que seja bem-vindo em nome de Jesus. E tem aquela musiquinha que a gente canta, né? Puxa aí, Gustavo, por favor. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Tem alguém alegre aqui nesta manhã? Aleluia, só gente alegre. Então vamos cantar bem animados, né? Vamos, pode puxar aí, Tiago, por favor. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar.
3. Coloca Atos 2 aí, por favor. Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aqui diz que os 12 discípulos, eles estavam reunidos em um lugar, e que naquele momento o Espírito Santo de Deus, ele agiu no meio daquele povo que estava ali. E olha que coincidência, nós estamos aqui, nós somos discípulos do Senhor e queremos que o Espírito Santo de Deus, ele haja em nosso meio. Então, cante acreditando que o Espírito Santo de Deus, neste momento, ele pode te curar, ele pode te libertar, ele pode te levar a lugares onde você nunca imaginou, porque não pelas suas próprias forças, mas porque você reconhece que Ele é o teu Senhor. Então esteja declarando a Ele com toda a tua força, com todo o teu entendimento, entregando a Ele toda a tua melhor adoração neste momento. Aleluia, Deus, louvado é o teu nome. Queremos neste lugar sentir a tua presença, ser curados, Deus. E nós estamos aqui. Venha, Deus. Que? Venha, Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, meu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, oh, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia, Deus, louvado é o teu nome neste lugar, Pai. Esteja curando, esteja tratando, Senhor, dos corações, Pai. Esteja libertando, Deus, derramando a sua unção, a sua glória, Senhor, a sua graça sobre as nossas vidas, Deus. Te damos honra e te damos honra, te damos glória. E teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder
Neste momento eu gostaria de chamar nosso diácono, irmão Samuel. Gostaria de pedir ao irmão Gustavo para que estivesse orando por ele. Oremos. Senhor Deus, estamos aqui em Tua presença. Venho te pedir pela vida do diácono Samuel, Deus, que o Senhor esteja falando através dele, usando o Seu Espírito, e que a escama dos nossos olhos estejam caindo para que a gente possa ver e que a gente esteja abrindo nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra também, Deus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Senta na igreja, por favor. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 1. Antes de começar a falar, você vai virar para a pessoa do seu lado e vai falar assim: olha, você quer viver uma nova estação? Você quer viver uma nova estação? De repente ela vai falar que não. Aí você não vai ficar sem graça, porque você perguntou se ela quer. Você não mandou ela viver uma nova estação. Amém? Então seja educado e respeite a vontade do seu irmão. Mateus capítulo 1, a partir do verso 18. A garganta não está ajudando, a voz também não é lá essas coisas, mas o que você vai ganhar aqui é o que o Espírito Santo falar ao seu coração. Não espere do irmão Samuel, que eu não tenho nem para mim. Estou igual o Pedro, não tenho ouro nem prata, mas o que tem eu dou, em nome de Jesus. Vamos lá? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Então ele refletia sobre isso. Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Agora sim, pode sentar. Vamos ver uma nova estação, até porque virou a chavinha e agora nós estamos em 2025. Estamos aí no 12º dia de 2025 e você olha para trás e pergunta: o que é que mudou? Além da viradinha do ano de 2025, o que é que mudou? Bem, não sei. A gente está aqui, né, gritando todo dia: uma nova estação, uma nova estação, uma nova estação, vamos viver uma nova estação. E a gente olha para dentro de si, e às vezes olha até no nosso redor e fica se perguntando: que mesmo que mudou além da data do ano de 2025? Aí você vem para a igreja no dia 12 de janeiro, né? Doido para ouvir a voz de Deus e dá de cara com o irmão Samuel aqui falando. Aí eu chamo você para refletir no livro de Mateus capítulo 1, que vai falar do Natal. Gente, Natal é coisa do passado, não é? Amém ou não amém? Quem está aqui comigo? Amém ou não amém? Natal é coisa do passado, amém? Não, gente, amém não. Dia 25 próximo vai ter Natal. 25 de dezembro desse ano. Ainda tem 25 de dezembro esse ano, tá?
Para você que está com a cabeça no Natal que passou há pouco tempo, realmente passou há pouco tempo, dá a impressão que o Natal é coisa do passado, mas Natal é coisa de futuro, porque no próximo 25 de dezembro, se você viver até lá, e eu também, nós vamos voltar a comemorar o Natal. Deve ter uma cantata bonita, de criança, dos velhos também, né? Os velhos também vão fazer uma cantata bonita, as mulheres vão fazer coreografia, vai ter um montão de coisa, vai ser uma festa. Então o Natal é coisa de futuro, não é de passado. Então eu estou aqui falando de futuro. Começando com José, assim começa a história do Natal. Na narrativa de Mateus, que eu gosto muito, e Mateus tem uma particularidade, que ele vai começar narrando o nascimento de Jesus com José, não é? Fala de Maria, Maria engravida, antes do casamento. Aí, desnecessário dizer o burburinho que deve ter acontecido. Narrativa de Mateus se volta para José. Vai dizer de José uma coisa interessante. José, o seu esposo, ele era justo e não a queria infamar, na minha tradução. José era justo, e porque ele era justo, ele não queria expor Maria publicamente, né? Aí segue a história contando. Ele pensou deixá-la secretamente, porque seria a melhor forma, na mente dele, que ele resolveria aquele grande embrolho que ele se enfiou. José dorme, sonha, o anjo de Deus aparece para ele, fala para ele receber Maria, explica para ele que o que estava gerado em Maria do Espírito Santo, que até então eu não sabia, ninguém sabia inclusive, e fala para ele assim: José, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Aí relembra a José a profecia que estava bem lá atrás: uma virgem conceberá, profecia de Isaías, né? Uma virgem conceberá, dará à luz um filho, e porá o nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Gente, isso se passou há mais ou menos 700 anos. Todo mundo esqueceu dessa promessa. É muito tempo, pessoal. É muito tempo. Ninguém nessa época viveu 700 anos. Ou seja, dos contemporâneos de José, ninguém tinha ouvido Isaías falar isso. Então, não fazia mais parte da realidade. Era coisa literalmente do passado e ultrapassado. Nem só passado, mas ultrapassado. Então, o que aquilo ali tinha a ver com a vida de José? O anjo fala para ele: José, isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. O anjo estava explicando para José, era o seguinte: José, você vive hoje uma realidade que foi predita da parte do Senhor pelo profeta. Então, José, não haveria nada que você pudesse fazer ao contrário disso, que pudesse mudar essa situação. O que você está passando no seu dia a dia hoje, José, é o que o Espírito Santo falou para o profeta há 700 anos atrás. O profeta não tinha nem noção que você ia existir. E falou. E o escolhido para cumprir essa profecia foi você. Você está entendendo, José, agora? O que você está passando? Mais ou menos, deve ter respondido José, né? Preste atenção numa coisa: José estava... Você lembra do que você leu? Esse diálogo com o anjo de José, José estava... doente não, ele estava dormindo. José estava dormindo, irmãos. José estava sonhando. Ele estava sonhando e sonhou com o anjo, né? E o anjo explicou para ele tudo aquilo. Só que no versículo para frente fala assim: quando José despertou do sono, ele fez exatamente o que o anjo tinha ordenado no sonho. Sabe,
O ano começa assim, a gente cheio de sonhos, de planos, de projetos. Só que muitas das vezes a gente continua dormindo e sonhando, e sonhando, e sonhando, e sonhando. Chega dia 31 de dezembro, você ainda está sonhando, você ainda está dormindo. Você conseguiu dormir por 365 dias, você tem um sono pesado, hein? Tu tem um sono pesado, está sonhando até hoje com o ano de 2025, vivendo a gente aí lá, quase lá no dezembro de 2025, você ainda está sonhando com esse ano que começa aqui. Qual a diferença de você e de José? José acordou. Então, pessoal, está na hora de acordar, já é dia 12. Pelo menos aí tem gente há 12 dias dormindo, está em coma profundo você, hein? Então acorda. Porque o sonho que Deus colocou no seu coração, para você realizar, você precisa primeiro acordar. Não tem sonho que se realiza dormindo. Tem que acordar, senão vai continuar sonho. Bem, vida que segue, está indo lá José no seu dia a dia, ele recebe Maria, sua esposa. A palavra de Deus vai falar que ele se mantém distante dela até que nasce Jesus. Ele coloca o nome de Jesus, né? Porque inclusive o anjo tinha dado o nome até Jesus, né? Tá. Aí, quando você mantendo a sua Bíblia aberta, você vai ver que Jesus vai ser visitado pelos magos. No capítulo 2 tem essa historinha. Os magos visitam Jesus e chegam em Jerusalém, na cidade, e aquela comitiva chama atenção, né? Reis magos, comitiva, como é que não chama atenção? No meio da cidade, e vão a Herodes. Quem mais pode dar essa dica de um rei não ser um outro rei? Pergunta para Herodes: onde vai nascer o rei dos judeus? A gente viu a estrela dele no Oriente, nós viemos adorá-lo. Herodes: espera aí, rei? Rei? Ele não é meu filho. Que rei é esse? Aí, vamos lá, né, na história, nos anais, vamos pesquisar aí. Onde que deve ter nascido os judeus? Aí vem o verso 22, perdão, verso 5, vai falar assim: vai ser em Belém. Espera aí, gente, o rei não deveria nascer numa capital? O rei deveria ser filho de um outro rei, numa cidade real, em Belém. Por que em Belém? Porque também está escrito que em Belém, e tu, Belém Efrata, não és a menor, porque de ti vai me sair o rei. E esse rei nasce em Belém, né? Nada a ver com real, mas na mesma história de José, tudo isso aconteceu para que se cumprir o que estava escrito da parte do Senhor pelo profeta. Então esse Jesus tinha que nascer em Belém, diferente dos outros, né? Vida que segue, vão os magos para Belém. Chega em Belém, adoram o menino. E o Espírito fala para os magos assim: olha só, vocês não vão estar perto de Herodes não, que Herodes pediu para visitar o neném, mas ele quer matar o neném, então vocês vão embora. Vai embora por outra terra, por outro caminho. E os magos vão embora para a sua terra por outro caminho. E o tempo está passando e está Herodes esperando os magos voltarem. E quando passou bastante tempo que ele descobriu que tinha levado uma pernada dos magos, o que faz Herodes? Como todo rei que quer manter o seu reinado, calcula mais ou menos o tempo, estação, de quando os magos apareceram, a viagem que levou para lá, o tempo que eles deviam ter voltado e tal, 2 anos. Ele manda um decreto para matar as crianças, os meninos em Belém de 2 anos para baixo, mata todo mundo. Então, no verso 11, cumpriu mais uma profecia. Raquel chorando, os seus filhos, porque não... E Raquel chorando seus filhos e rejeitando ser consolada pelos que não, porque não existem mais.
Mais uma profecia totalmente desconexa de tudo. Raquel, quem era Raquel? Raquel era a mulher de Jacó. Raquel também não existia há muito tempo. E o profeta, figurando, disse: Raquel chora os seus filhos porque eles já não existem. Toda essa matança, toda essa desgraça também aconteceu para que se cumprir o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Momentos antes, assim que os magos saem, o anjo bate nas costas de José e fala assim: José, levanta, pega o menino e vai para o Egito, porque Herodes vai procurar esse menino para matar. E José, acostumado desde o início, ouviu o sonho do anjo de obedecer, pega o garoto e vai para o Egito. Fica lá bastante tempo até morrer Herodes. E quando Herodes morre, o mesmo anjo vai lá para José: José, pode voltar, porque já estão mortos aqueles que procuravam a vida dessa criança. José volta. Quando José volta do Egito, cumpre mais uma parte da profecia que falaria assim: do Egito chamei o meu filho. Olha que quebra-cabeça, gente. Como você vai chamar, Deus vai falar que vai chamar o filho dele do Egito? O Egito era a terra dos inimigos. O Egito era a terra da servidão. O Egito é o lugar onde o povo de Deus foi escravizado. O Egito era o símbolo do mal e do passado. O Egito era tudo aquilo que o povo de Israel queria esquecer. Aí, a promessa do Filho de Deus sendo chamado do Egito. Está vendo como é que é desconexa as coisas? Tudo isso aconteceu para que se cumprir o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. José volta, chega na terra de Israel de novo. Ele descobre que Arquelau, filho de Herodes, está reinando no lugar de seu pai. José fica com medo e, em vez de ir para Belém, na sua cidade, aí ele vai para Nazaré, viver em Nazaré. E quando ele chega em Nazaré e cria o filho dele, Jesus, em Nazaré, cumpre a última parte da profecia que diz: ele será chamado Nazareno. Agora experimenta, pensa você vivendo todo esse quebra-cabeça. Várias coisas desconexas, várias coisas nada a ver. Várias palavras soltas ao vento, nem fazendo o menor sentido. O menor sentido. Não é que você vive hoje, muitas vezes, vivendo coisas sem o menor sentido? Parece que a realidade que você está vivendo hoje não tem nada a ver nem com crente. Quantas das vezes você, como cristão, você é colocado numa realidade que você se pergunta: por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Eu tenho certeza que foi a pergunta de José, porque a primeira coisa que vai falar de José é que José era justo. José de repente não era nem igual eu, nem igual você, José era justo. E como justo, olha a primeira característica que a Bíblia vai colocar de José. José era justo e ele não queria difamar Maria. Sabe o que faz um justo? O justo não difama o seu irmão. O justo ama, o justo zela, o justo é preocupado com os outros. E mesmo quando o justo se vê em prejuízo, ele não reage, ele não difama. Como é que você está reagindo com o seu irmão na igreja? Que tipo de reação você está tendo com a ação do seu irmão? Como tem influenciado você a vida do seu irmão? Você está aqui cultuando a Deus? Eu escutei uma passagem bem interessante, que no primeiro homicídio, ele aconteceu exatamente no horário de culto, porque vieram os dois irmãos a cultuar a Deus, oferecer a Deus a sua oferta, e a primeira coisa que Deus chegou, depois da oferta, depois do culto, foi falar para aquele cara assim: vem cá,
aonde que está teu irmão? Eu vou perguntar para você aqui hoje também, e você, onde está seu irmão hoje? Você veio cultuar, você veio adorar, você veio aqui dedicar seu culto, sua oferta, sua vida, e seu irmão está onde? Você vai falar igual Caim, eu sou guardador do meu irmão? Tem nada a ver com a vida dele, você não veio aqui que não quis, tá para a praia, está cuidando da vida dele, sei lá, fazendo o quê? Onde está o seu irmão? Deus está perguntando para você hoje. José, como justo, ele tinha tudo para difamar Maria, tudo, e a igreja ia apoiar José, a sociedade ia apoiar José, o pastor de José ia falar, você está certo, José, eu falei a mesma coisa no seu lugar, mas José era justo, ele não tinha compromisso com isso não, ele achou melhor passar pelo prejuízo. Você está disposto a passar pelo prejuízo? Ou para você o que importa é a sua imagem? Ou para você o que importa é o seu nome? Ou para você o que importa é o que as pessoas vão pensar e vão dizer de você? De repente você não está preparado para viver uma nova estação. Depois que Maria tem Jesus, naquela situação totalmente inadequada, José, ele tinha uma carpintaria, ele não devia ser dos mais duros não, gente. José devia ter uma condição razoável. Por que então que José, depois de toda aquela promessa de que seria pai do Filho de Deus, ele se vê obrigado por um decreto de um cara pagão, um cara que não tinha nada a ver com Deus, que Deus podia fazer assim, soprar e acabar com o cara. Deus permite que o cara faça um decreto, estraga a vida de José toda. José sai da cidade dele de Belém, tem que ir lá para Nazaré, tem que viajar com Maria naquela situação. Eu imagino que antes José devia ter ajoelhado, Deus, espera aí, minha mulher está grávida, faz esse cara abolir esse decreto, manda vir uma revolução aí, derruba ele, o senhor pode fazer isso, o seu dono, Deus não fez nada, gente, Deus não fez nada, Deus não se mexeu, e José teve que passar por aquilo ali, e às vezes a gente ora assim, Deus não faz nada, Deus não se mexe, você está no problema assim, você clama a Deus e Deus olha para você assim, e fala, pois é, não é? Pois é. E você passa, e José passa por aquilo tudo, gente, tem ideia da humilhação? Ele chega lá, a esposa naquela situação, e batendo nas portas e tal, cara, o cara não consegue uma hospedaria, e ele não estava duro não, ele não era um despreparado não, um aventureiro, não, vocês estão entendendo, o cara se preparou, se programou todo para aquilo, todo, e quando ele chega na cidade, aonde deveria nascer o rei de Israel, que inclusive estava no ventre da esposa dele, o cara não consegue uma hospedaria, você está entendendo isso? Você tem ideia do tamanho da provação, da humilhação? Por que você acha que a pessoa olhava assim para José, Maria grávida, assim, naquele estado, falou, esse cara é um aventureiro mesmo, né? A mulher nesse estado, gente. Alguém deve ter chegado para ele e falou, cara, pô, te contar, hein, meu irmão, pô, você, hein? E o cara passando aquilo ali, por aquilo ali tudo, ver o filho dele nascer numa manjedoura, é bonitinho quando a gente fala isso, né? Sabe por quê, gente? Sabe onde está a manjedoura? A manjedoura fica aqui, vem ver onde fica a manjedoura, é aqui, ó, que lugar bonito, ó, aqui que fica a manjedoura, você bota a manjedoura, né, manjedoura até legalzinha, né, a madeirazinha aparelhada, direitinha, né, nada de botar ferpa ali na mão não, né, você bota a manjedoura bonitinha, bota um sol, bota aquela parada assim e tal, aí você tem coragem até de botar o seu filho que não é Jesus, deitado nessa manjedoura aqui, tu tem essa coragem, eu botaria o meu também. Pessoal, isso aqui é uma igreja, isso aqui não é manjedoura não, não é manjedoura não, isso não é manjedoura. Manjedoura tem que ter ovelha de verdade, curral tem que ter cavalo e boi de verdade,
senão não é curral. Isso aqui não é não. Tá bonitinho assim? Porque igreja, gente. Tá lindo isso aqui. Iluminado. Né? Você pode muito bem... Eu acho até, eu me atrevo a dizer que alguém assim, mais santo, uma mulher mais santificada, mais de Deus aqui na igreja, tem coragem de ter um filho aqui nessa manjedoura. Nessa daqui. Na de lá, duvido. Duvido que tem. Tem não, gente. Porque a humilhação é de verdade. Sabe o que eu gosto da palavra de Deus? Que tudo é de verdade. Não tem nada assim que tão bonitinho, fantasioso. Não. Tudo é de verdade. Tudo é de verdade. A glória é de verdade. A bênção é de verdade. A vitória é de verdade. Mas o sofrimento também é, gente. O sofrimento também é. Sofrimento também é. Tudo de verdade. Tudo de verdade. Aí está lá José lá. Aquela cena toda bonitinha. Aí tal. Tudo isso acho que já até te agradou, né? Você ficou até atraído para viver essa situação. Aí nisso, gente, menino novinho ainda e tal, depois daquela aventura toda, José, é hora de meter o pé, José. Senhor, tu és o guarda de Israel, né? Tu tens todo o poder. No Egito, Pai, quando o anjo passou e levou todos os primogênitos do Egito, nenhum primogênito do povo de Deus foi atacado, porque o anjo do Senhor protegeu. E tu não vai me proteger agora? Espera aí, Deus. O Senhor é ou não é o mesmo mais? Discute não, José, mete o pé, cara. Mete o pé, José, porque é tudo de verdade. No Egito foi assim, era de verdade, mas com você também é de verdade. Mete o pé. E vai José embora para o Egito, gente, fugido. Que aventura, que odisseia, que troço doido. Como muitas das vezes a vida do cristão é uma vida doida, uma vida sem regra, uma vida assim esquisita, aos olhos de quem está de fora. José vai para o Egito. Fica lá no Egito. Agora, você já parou para pensar como é que deve ter sido a vida de José no Egito? Você é o José, lá do povo de Israel. Eles eram muito amigos, né? Israelitas com egípcios, eram muito amigos, amistosos, afinal de contas, eles tinham história em comum, não tinham? Uma história muito bonita, era tipo egípcios e israelitas, eles tinham uma amizade assim tão forte, parecia assim até vascaínos e flamenguistas, né? Eles andavam abraçados e tal. Não, gente, sei lá, a Bíblia nem falou o que ele passou no Egito, não sei. Eu sei que foram 2 anos e pouco que ele ficou lá no Egito lá. Aí o anjo falou assim: José, eu acho que o José estava até tentando, está até se acomodando àquela situação esquisita já. O anjo falou assim: José, vamos embora de volta. Já morreu aqueles caras que buscavam Jesus. Poxa, Senhor, o Senhor podia ter matado o cara antes, você estava lá. Não seria esse o argumento? Se o cara morreu, por que então não morreu antes? Pergunta não, pessoal. Pergunta nada de Deus não, que Ele sabe muito mais do que você. Você não, na verdade, você não vai entender a resposta, então nem pergunta, só faz. Aí tal, o José volta José, Maria e tal, Jesus já grandinho, né, espertinho e tal, para viver uma vida tranquila na sua cidade. Quando ele chega na sua cidade, eis que o Arquelau, filho do rei Herodes, reinava. Gente, José não era bobo. É claro que ele sabia que Arquelau também já tinha os olhos em Jesus. Arquelau deve ter vivido também essa história. Arquelau devia ser bem pequenininho, talvez ele fosse mais velho que Jesus um pouco, mas bem pequenininho, viu o papo que já tinha nascido o novo rei de Israel. O pai dele não conseguiu pegar, mas com certeza ele pegaria. Com certeza ele pegaria. E José fala assim: acho que
que José pensou? De repente José pensou igual eu. Poxa, Deus podia ter matado Herodes, podia ter matado Herodes antes e não quis matar. Eu tive que fugir. Agora Herodes morre, matar esse cara aí. É claro que esse cara também vai correr atrás. Ele já está avisado disso. Não vou para lá não. Ele vai para Nazaré. O anjo não falou para ele nem que sim, nem que não. Ele foi para Nazaré. Talvez se o anjo falar no José, banca amarra aí, José, fica aí que eu te garanto. Ele voltaria e ficava. Mas o anjo não falou nada. Então ele pôde ter o poder de decisão. E ele foi viver em Nazaré. Às vezes as pessoas perguntam para você assim, às vezes a gente se pergunta, pô, mas quem sou eu na fila do feijão, né? Na fila do pão, sei lá, fila de qualquer coisa. Porque você não tem nada a ver com nada, né? Você tem nada a ver com nada. O José também não tinha nada a ver com nada. Até que ele começa a viver essa história toda doida, que veio através, para ele, começou através do sonho. Gente, todo esse papo maluco começou com um sonho. Porque o casamento de José não tinha nada programado disso não. O casamento de José ia ser lá na igreja batista lá de, sei lá da onde lá, ia ser bonito. Gustavo ia tocar o teclado, Maico ia cantar, ia ser bonito pra caramba. Não tinha nada dessas maluquices não. Aí começou toda essa reviravolta por causa de um sonho. Você acha que o anjo saiu contando para todo mundo? O anjo falou assim, Paulo Vitor, deixa de ser fofoqueiro. O que aconteceu com José, eu já contei para ele. Ana Cláudia, vai ficar falando aí para as irmãs da igreja não, tá? Eu já falei. Marcelo, vai querer contar lá no cara dos caminhão lá? Fica na tua. Foi não, gente. Só José sonhou. Só José soube. Só José ia encarar essa realidade. O que você está passando não tem explicação com o seu irmão, não. O seu irmão não consegue explicar o que você está passando. A sua dificuldade, o professor da EBD não tem a resposta, não. A sua dificuldade que você está passando, esse dilema que você está passando hoje aqui, se perguntando por que está acontecendo, não vai atrás da irmã da oração, não, que às vezes ela não vai te revelar. É uma revelação sua que Deus deu para você. Agora, detalhe importantíssimo de tudo isso que eu estou te contando. Quando José despertou do sonho, ele fez exatamente o que o anjo mandou fazer. Agora, você que está despertando agora no dia 12 de janeiro de 2025. Você chegou aqui na igreja, sonhando, dormindo, quando de repente você acorda, escutando o irmão Samuel falar. O que você vai fazer? Você tem disposição para obedecer a palavra de Deus? Eu tenho certeza que depois que o anjo falou aquilo tudo, grifo meu, como o pastor gosta de falar, o anjo falou para José, José, é assim que vai rolar, está dentro ou não? José, talvez nem titubeou, falou, não, estou dentro. E Deus está falando para você aqui nessa manhã, o plano de Deus para a sua vida é esse, você está dentro ou não? Existem coisas, irmãos, que Jesus falou, eu quero falar para você, não sei se vai te animar muito não, tá? Quando Jesus começa o sermão da montanha, ele vai falar assim, bem-aventurados os ricos. Rico não é bem-aventurado não, pobre que é bem-aventurado. Você quer ser rico? Melhor repensar. Depois ele vai falar assim, bem-aventurados os que andam rindo. Bem-aventurados os que choram. De repente você está rindo demais. Dependendo do que acontece com você, não. Vento que venta lá, venta cá.
Bateu, levou. Olha, repensa, hein? Bem-aventurados os mansos. Tá de boa aí, muito bem, obrigado e tal, tá. Bom, governo, tá. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Todo mundo gosta de você, né? Onde você chega, você tem um ambiente bom, agradável e tal. Não importa o que você fala, as pessoas vão sorrir. Não importa o que você falar, as pessoas vão aceitar, vão agradar. Bem-aventurados os perseguidos. Os perseguidos. Sabe? Ele não disse bem-aventurados os politicamente corretos. Não é bem-aventurado politicamente correto, não. Então, pessoal, tudo isso que Deus está falando para você nessa noite, nessa manhã aqui, Ele fala assim, olha, no final: você está fora ou você está dentro? Você quer um 2025 para sorrir? Para cantar? Para se alegrar? Cheio de festas? Cheio de coisa boa? Com muito dinheiro? Você deve estar catando Deus errado. Desculpa te desanimar. Tu está catando Deus errado. Deus está querendo consolar quem está chorando. Deus está querendo saciar quem está com fome. Deus está querendo exaltar os humildes e mansos. Deus está querendo gente com disposição de Maria falar assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Você tem essa disposição? Você quer realmente viver uma nova estação? Para viver uma nova estação, você tem que deixar a velha estação. Para viver uma nova estação, você tem que fazer umas coisas novas. Você tem que mudar o seu estilo de vida para viver uma nova estação. Você nunca vai chegar no lugar diferente andando pelo mesmo caminho. Você nunca vai ter os resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Como você começou esse ano fazendo o mesmo do ano passado, você vai viver o ano passado de novo, com o nome de 2025. Vai viver a mesma coisa, a mesma vida. Não vai mudar nada. Só a data, 2025, repetido. Ou seja, você vai viver 2024 versão 2025, modelo 2025. Você quer viver uma nova estação? Agora sim, finalmente eu vou animar você. Talvez José não ouviu isso do anjo, mas ele ouviu de outras pessoas, dizendo a profecia, que ele era tão crédulo nas profecias, que o anjo falava para ele as profecias: olha, José, isso aconteceu com você, para que se cumprisse a profecia. Ele: então tá, eu estou dentro. José, mas isso é por causa das profecias, eu estou dentro. José, mas isso também tem a ver com as profecias, então tá, eu aceito, pode mandar, manda mais profecia que eu estou aqui para aceitar. Sabe por quê? Eu acho que José deve ter se lembrado talvez de uma profecia no livro de Jeremias, capítulo 11, verso, eu acho que é 29, capítulo 11. Deus já falava para José desde aquele tempo assim: olha, José, os pensamentos e planos que eu tenho para você são pensamentos de paz, não são pensamentos de mal, porque eu, José, olha para mim, José, escuta o que eu estou te falando. Eu quero dar para você o fim que você está buscando, o fim que você está esperando. Amém ou não amém? Eu quero dar a você o fim que você está esperando. Mas José, o meio é esse. O fim é de paz, o fim é de bênção, o fim é de vitória, mas o meio é de choro. Você quer ou não, José? José, o fim é de exaltação, mas o meio é de humilhação. Você quer ou não, José? Sabe quem foi José? Aquele José que as pessoas riram dele, que ele não tinha dinheiro nem para hospedar a mulher num bom hotel. José foi o pai do Rei dos Reis. Ninguém teve o título que José teve até hoje.
E sabe quem foi o filho de José? Aquele menino, coitado, nasceu mal pra caramba, nasceu na manjedoura, viveu corrido, depois da vida, viveu a vida que viveu, fez tudo que fez pela humanidade, depois morreu na cruz. Sabe quem é ele? O apóstolo Paulo fala quem é ele. Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome desse Jesus, o mesmo da manjedoura, a esse Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, dos que estão na terra, dos que estão debaixo da terra, e toda a língua, inclusive de Herodes, confesse que Jesus Cristo, esse mesmo Jesus Cristo, ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus quer honrar a sua vida, Deus quer exaltar a sua vida, mas primeiro Ele quer saber se você tem disposição para aceitar o plano. Baixe a sua cabeça, você que está aqui no templo. Não é fácil viver o plano de Deus, não é fácil, decididamente não é fácil, mas eu quero encorajar você, sabe por quê? Não é fácil, mas é possível, os planos de Deus são os melhores, os planos de Deus são perfeitos, eles vão levar você para a vitória. Olha, sabe aquela vitória que você tanto precisa, aquela vitória que você tanto tem buscado? O caminho é esse, espinhoso, o caminho é esse, muitas das vezes de humilhação. O irmão da igreja não está nem entendendo o que você está passando, fala, não vai dar em lugar nenhum. Vai dar sim. De repente as pessoas do seu lado, até seus familiares, estão falando para você igual a mulher de Jó: amaldiçoa Deus e morre, que isso não vai dar em nada. Vai dar sim. Ele prometeu, Ele vai cumprir. A história de José é muito marcante nisso. José foi alertado por promessas de anos, séculos atrás. Eu também quero encorajar você nessa manhã a dizer que o que foi dito para você de séculos atrás vai se cumprir para a glória do Senhor. Resta saber, esse é o plano. Você está dentro ou você está fora? Senhor Deus, disse aqui, ó Deus, o que Tu colocaste no meu coração. Abençoa cada um que ouviu, ministra no seu coração segundo o Teu Espírito. O Teu Espírito pode fazer a obra. Ministra nas pessoas que ouviram essa mensagem pela transmissão e faça uma grande obra também na vida de cada um. Nos dê um restante de domingo abençoado. Ao final desse culto, leva-nos em paz em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando aqui o nosso culto dessa manhã e eu queria só fazer um pedido de oração, aliás, dois. Nessa manhã a gente perdeu uma grande amiga, uma pessoa que a gente estava orando por ela, aprove ao Senhor levá-la. O nome dela é Danusa. Ela tinha um comércio aqui no Caminho do Areal, talvez algum de vocês conhecem. Vamos orar pela família, um filho só. Eu faço ideia como deve estar a cabeça dessa criança, um adolescentezinho. E eu queria também pedir aos irmãos que orassem pela vida do irmão Antônio Sana. Ele está também no hospital. Eu descobri no dia que fui visitar a Danusa, e estava esperando a época uma vaga na UTI. Eu não consegui notícias dele depois, mas eu queria que os irmãos também estivessem orando pelo irmão Antônio Sana. Zileia. Irmã? Isa, esposa do irmão Francisco. Com oração silenciosa, nós estamos despedidos do culto dessa manhã. Deus abençoe a cada um e logo mais, para a glória do Senhor, estaremos aqui de volta. Deus abençoe.